Especial, né? Nosso dia da reunião mediúnica. E aqui nós fazemos sempre um estudo, né, de um tema, né, que tem muita relevância para todos nós, né? Hoje vamos falar da dependência química. E como é de praxe, todos nós no início a gente faz uma oração, né? Então vamos todos nós fechar os nossos olhos físicos para que possamos abrir os olhos da nossa alma, elevando o nosso pensamento a Jesus Cristo, pedindo a proteção para cada um de nós, pedindo que os benfeitores amigos possam vir e através da intuição trazer os temas que são relevantes, do qual nós estaremos estudando na noite de hoje, e pedir que uma harmonia, uma paz, uma energia positiva esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então nós vamos iniciar hoje falando desse tema, né? Não, só um segundinho para mim, meu bem, essa moça, perdoe a minha grosseria, você aceita a balinha? Eu não falei com você, me perdoe. Então assim, a gente preparamos 4 aulas, tá bom? Desse tema. É um tema assim que nós vamos abordar. Uma das aulas, a gente tem o título de Pare de Fumar. Vocês vão entender o motivo, né? E ele se estende a tudo, né? Muito relevante. Por que é relevante a gente começar pelo tabaco? A gente sabe que cerca de 8 milhões de pessoas no mundo morrem por ano do tabaco. Então as doenças, né, que provêm da utilização dele faz com que as pessoas cheguem a esse nível de 8 milhões de pessoas. Então ele está liderando o grupo dos dependentes químicos, né? E associado a ele tem várias doenças aí, liderando então essa estatística. A estatística, na verdade, é só para a gente ter uma ideia, porque ela não é muito fidedigna. Porque muitas pessoas que vão ser entrevistadas falam que nunca usaram, então tem um pequeno desajuste. Em segundo lugar, vem o álcool. Lembra que nós estamos falando aqui das drogas que são lícitas, né? Que, aliás, lícitas nem em todos os países, né? Se você pegar, por exemplo, os países que são muçulmanos, o álcool ele é totalmente proibido. Então você pega, por exemplo, a Arábia Saudita, tem até pena de morte para quem usa, além de chibatadas, prisão, então é rigoroso. Então o álcool vem ali com cerca de 3 milhões de mortes por ano, diretamente, né, ligada ao uso, né, do álcool. Nós temos também, agora já passando para as drogas que são ilegais, ilícitas, né, a cocaína. Lembrando que aqueles que, por exemplo, no Peru, utiliza-se a folha da coca, os índios utilizam para percorrer grandes distâncias e também permanecer no frio, porque é muito frio em determinadas épocas do ano, né, aquelas montanhas. E eles utilizam como uso para que eles possam sobreviver. Mas de um modo geral, como droga, ela é muito utilizada. Ela e os adjacentes, né, os subprodutos que vêm da cocaína. Por exemplo, no Brasil, né, o crack, né, que é um subproduto da cocaína, ele é então muito utilizado, né? São Paulo, por exemplo, tem a Cracolândia, onde a gente só não consegue, é muito na grande. Argentina, você vê as famílias, elas têm uma caixinha onde tem as folhas de coca e, dependendo da situação, eles passam a usar. Passam a usar, né? Mas por uma necessidade, não por um vício, né? Aqui a heroína, né? A gente vai falar mais pra frente da heroína, mas só lembrar que ela vem da papoula, né? Que é aquela flor muito comum na Ásia. E dela também você pode tirar outras substâncias. É um opioide, você pode tirar, por exemplo, a morfina, né? Que é um excelente anestésico, né? Para tirar a dor. Então vamos seguindo aí. E falando de dependência química, o que significa isso, né? Qual que é o conceito então? A gente já pegou isso lá do Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então ele diz o seguinte, que é a perda do controle sobre o uso das drogas. Perdeu o controle, aí sim cria-se um fato de dependência, né? E aí a gente colocou, né, que seja elas, né, essas que foram colocadas, e muitas outras, né? Inclusive hoje
a utilização de determinados medicamentos, né, como fins não de cura, mas de outras coisas, né, acaba também entrando nessa dependência. E o que são drogas? Vamos pegar pela palavra, né? Você vai numa farmácia, como é que está o nome lá? Drogaria. O que lá vende? Drogas, né? Lícitas, né? Muitas delas as pessoas utilizam de formas não lícitas, né? Uso em excesso, etc. Peguei então essa definição aqui, ó. A medicina define como sendo qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos. Achei interessante ele trocar, né? Colocar isso. O que é vivo está sendo modificado, resultando em mudanças fisiológicas e comportamentais. Então, quando essa substância age no organismo e traz essas modificações, e aí sim a gente classifica isso como drogas. Eu trouxe aqui só para a gente lembrar, né? É muito conhecido aí do senso comum, a diferença do veneno com o remédio, né? Qual que é a diferença? É a dosagem, né? Uma coisa pode ser comportar-se como remédio e ao mesmo tempo comportar-se como veneno. Por exemplo, vou pegar aqui o soro antiofídio, né? Quando a serpente vem e pica você, o que eles fazem, né? Eles colocam, injetam uma quantidade pequena, circula no cavalo e aí você tira o soro, né? Há essa modificação e aí você consegue ser algo que vai combater, né? O próprio veneno, né? Vamos falar um pouquinho das lícitas, né? Que para nós inicialmente não deveria ser, né, gente? Eu acho que, por exemplo, o tabaco aqui, né, como ele traz enormes problemas. Não sei se vocês lembram, antigamente as propagandas que eram feitas de cigarro eram pessoas muito atléticos, ou atores, mesmo nos lugares bonitos, né? Então é um cara de cavalo, né? Passeando numa fazenda, uma coisa muito bonita. Marlboro. É o Marlboro, né? É a época do mar. Para representar então que aquilo era algo bom, era confortável. Inclusive muitas pessoas que na década de 60 utilizavam muito, né? Não tinha também a noção são mais de 2.500 substâncias, né? Você pegar, por exemplo, vamos pegar aí a nicotina, que é que faz com que a pessoa fique viciada, você pode pegar o alcatrão, pode pegar também o gás que sai, né, o CO2, o dióxido de carbono. Então tudo isso vai estar impregnado em você. Imagina, você está inspirando tudo isso aí, né? Para aqueles que fumam, né? Na estatística eu achei interessante que, né, dos 8 milhões, cerca de 10% é aqueles passivos. A esposa que está ao lado do marido que fuma a vida inteira, no serviço e tal, né, e etc. No Brasil teve uma mudança muito boa, que foi você não permitisse, por exemplo, locais que ambientes são fechados. Seja restaurante, seja um automóvel, né, um Uber, um táxi, um ônibus, um metrô, então isso não pode. Né? Mas em outros países, ainda você vai em restaurantes, ainda tem separado, né? Principalmente em países frios, né? Só tem o hábito de fumar muito, né? Então, veja bem, vamos continuar aqui, né? Falar um pouquinho então do uso do álcool. Os maiores acidentes de trânsito são em decorrência da utilização dessa substância. Então, uma coisa interessante, né? Não há uma combinação, né, entre a ingestão do álcool e você dirigir. Por quê? Porque ele entra no seu sistema nervoso central e você afeta seus reflexos. Então, por exemplo, você está dirigindo. Aí o seu cérebro manda uma mensagem, ó, freia, tem um obstáculo. Até que você freia, já bateu. Porque quando o etanol entra no sangue, ele vai retardar. Né? Ele vai chegar no cérebro e vai retardar isso. Então você tem esse delay bem grande, né? Então exatamente por isso que não é recomendado, né?
tem uma dose mínima, mas ela é tão ínfima que está em centigramas, né? Ou seja, menor que miligramas. Então é algo muito pequeno que o bafômetro acaba pegando, né? Então, às vezes até esses enxaguantes bucais, né, que tem álcool, a pessoa pode ficar presa porque tem uma determinada quantidade. O diabético também passa por esse risco, né? Ele tem que ter uma comprovação que ele é diabético, porque dá, se ele sofre do bafômetro, ele pode pegar, né? É. Então, cigarro, tabaco, álcool, medicamentos inalantes, cola de sapateiro. Aqui eu quero fazer uma observação, já que nós estamos, né, finalizando o carnaval aí. Na década de 70, o lança-perfume, que é parecido com o cheirinho da Loló, que vem dos solventes orgânicos. Ele era, no Brasil, ele não era proibido. O que você faz? Você pega alguns componentes, alguns solventes, coloca. Quando você comprime um gás, ele se torna líquido. Não é assim como botijão de gás? Você balança ele lá é líquido, mas quando ele sai de dentro daquela pressão, ele vira gás. É o que eles faziam. Então eles soltavam no carnaval, todo mundo aspirava aquilo, era uma beleza, né? Era uma loucura, na verdade. E, por exemplo, por que elas são lícitas? Porque você pode, hoje, por exemplo, cola sapateira, você pode comprar. Vai lá, chega num material de construção, pede. A única coisa que a legislação exige é que a pessoa seja maior de idade. Mas uma pessoa que é maior de idade pode comprar e levar para o menor de idade. Então, assim, não é muito eficiente essa lei, né? Você é químico, né? Sim. Então, veja bem, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Lembra que depois nós vamos falar item por item cada uma das principais. Hoje é uma visão geral. Então, vamos pegar as ilícitas aqui, ó. Peguei cocaína, como eu tinha falado, né? O crack. Ele recebe esse nome porque quando a pessoa fuma, ele estala, faz o barulhinho, né? Ele é um subproduto da cocaína. Botei de vermelho aqui por quê? Porque das drogas, ele é o que mais vicia. 80% das pessoas que usam a primeira vez tornam-se viciado. Tempo de vida, menor que 10 anos. Então é algo assim, astronômico você pensar que é alguém que vai utilizar uma droga dessa. E outra coisa, o crack, como é que você faz? Você pega, por exemplo, as folhas da cocaína, leva para o laboratório, faz a extração. Quando você vai fazer a extração, você vai utilizar diversos ácidos, dentre eles sulfúrico, alguns sais como carbonatos. Tudo isso vai. O lixo, a sobra, o resto, eles aproveitam, é o crack. É o crack, assim como da maconha é a merla. O que sobra, né, da extração, eles pegam e não perde nada, né? E vendem. Então ela tem essa capacidade viciante muito grande. Fala-se, né, Então que o crack é o pior dos piores? é o pior dos piores. Ele é muito difundido no Brasil. Na América do Sul, de modo geral, mas no Brasil mais. Então, ó, fala-se que, por exemplo, quem utiliza crack, quando você inala a substância, ela gasta 10 segundos para chegar no seu cérebro. Então é algo assim, por exemplo, a cocaína em torno de 30, a heroína também. Então, a maconha também é muito difundida, né? Se você pensar, por exemplo, na cannabis sativa, na folha dela, a cannabis sativa vai fazer tanta coisa, né? Você pode extrair no princípio ativo, no THC, você pode fazer medicamentos, né? O canabidiol é um medicamento, serve para dor, para memória, tanta coisa. Você pode pegar também a folha, você pode utilizar para fazer calçado, os calçados muito bonitos, por sinal. Então ela tem várias utilidades, mas o que usa? A droga, né? Normal, né? Então a utilização dela geralmente, você tem merda, que é o subproduto, você tem haxixe, né, que ela com uma dosagem de 14% a mais de THC, e assim vai. Os alucinógenos, de modo geral, né, você tem vários, né? Eu peguei aqui o LSD. O LSD, o ácido glicérgico, antigamente ele vinha no cogumelo, aquele cogumelo que faz mal, que é venenoso. Então as pessoas tiravam, faziam um chazinho, tiravam aquela substância e tomavam, e faziam as viagens, né? Eu trouxe uma curiosidade aqui, eu nem eu mesmo sabia, mas o Marcelo Sotomayor, que é o biógrafo do Chico, que escreveu
As Mães de Chico e outros livros, né? Então, acho que outros livros ele escreveu sobre o Chico Xavier. Ele conta que em 1958, que era mundialmente, era dos hippies e tal, isso era muito difundido, né? Os Beatles também difundiram muito o LSD. Lucy Sky in Diamond, uma das músicas, né? Dos Beatles. O que está dizendo? LSD. Então ela foi muito difundida. E o Chico também, né? Em 58, né? Era muito, metade mais ou menos do tempo de mediunidade. Ele, pelo meu irmão que ele queria usar. E o irmão falou assim: olha, Chico, isso não vai dar certo. E falou um monte de coisa para ele, mas ele insistiu, né? Falou: mas eu queria saber, porque muita gente fala que abre, né? A questão da consciência, a questão da absorção de conhecimentos, de criatividade. Aliás, não sei se vocês sabem, como é que é o nome dele, o da Apple? Steve Jobs. O Steve Jobs, ele usou também, porque ele, como ele era muito criativo, ele achou que ia fazer toda a diferença, né, usar. Mas acabou, segundo ele, que não fez diferença nenhuma na criatividade dele. Bom, aí o Chico pegou, o que o Emmanuel fez? Plasmou para ele, né? Ele utilizou. Uma semana mal, vomitava, não conseguia dormir direito, era uma coisa horrível. Aí pediu a ele, né? Pediu o Emmanuel, socorro de novo. Eu, irmão, peraí, mas reza, meu Chico. A resposta era sempre a mesma. Quando deu 7 dias, e ele, ô irmão, por favor, não aguento mais. Aí o irmão plasmou algo, né? Até parecido, até ele assustou porque era parecido. Não, você vai precisar, vai tirar os efeitos. E realmente tirou os efeitos, né? Então essa questão de dizer que os alucinógenos traz para você determinada criatividade, etc., pelo menos nas informações que eu obtive, não é verdadeiro, né? Então, uma dose do LSD ficou no corpo dele durante 7 dias? Ficou durante 7 dias. Fala que, por exemplo, o tempo da cocaína são 2, da heroína é mais, então cada um tem Podia um ter ficado tempo. mais, né? Hã? Se tivesse a intervenção do Emmanuel, podia ter ficado mais. Podia ter né? ficado mais, né? O Souto Maior comenta isso no livro dele. Isso, As Mães de Chico. E o que acontece? Não sei se é o livro As Mães de Chico, mas é um dos livros dele. O que acontece? Esses derivados, né, por exemplo, do ópio, né, que a gente falou da papoula, é uma flor muito bonita, muito difundida, por exemplo, na Mongólia, na China, né? E era muito bonita. E aí eles, então, extraem dela a heroína. E a heroína também tem um efeito no organismo terrível. Embora, né, os opioides, eles podem também ter, como eu falei, a questão da morfina, né, você tira outros. Até tem um estudo que fala da cobra cascavel, quando você pode retirar a peçonha dela, uma determinada substância, como você faz a separação, do princípio ativo, ela serve também como um fabuloso, diz que é melhor do que a morfina para dor. Mas ainda está uma coisa que a Unicamp está no estudo ainda. Deixa eu correr aqui, né? Então as drogas alteram as funções do organismo. Eu já falei isso aí? Prejudica a saúde e causa dependência, né? Porque é muito parecido, né? Olha só, o que eu trouxe aqui para vocês? Só um comparativo aqui, mas esse aqui é a molécula do etanol, né? Do álcool, né? O álcool etílico. Então, o etanol. O etanol que você põe lá no posto de gasolina, no seu carro, é o mesmo. É o mesmo que as pessoas consomem, é o mesmo. A substância é a mesma. Por exemplo, se você pegar cerveja tem 4 a 5% de álcool nela. É uma dose baixa? É. Agora, se você toma uma quantidade muito grande, é acumulativo. Então tá lá no seu... E ele afeta diretamente o sistema nervoso central, né? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o vinho de 14 a 17% de álcool. Uísque, 38%. Vodka, 46%. 51% é a... 51%, já é metade da bebida brasileira, né? É álcool. É álcool. E o que as pessoas fazem para disfarçar? Faz um coquetel,
põe o açúcar, põe alguma coisa ali, né, que modifica o gosto, põe gelo, a pessoa manda ver. O que acontece? Você está jogando o etanol lá para o sistema sanguíneo, e aí ele vai difundir o sistema nervoso central, o estrago é garantido. Porque para você excluir seu corpo não é fácil. Né? Quando a gente estiver falando, né, das precauções que devem ser usadas, né, em outro momento, mas assim, em síntese é exercício físico, muita ingesta de água e etc. Né? Muito bem. Dependência. Dois tipos principais, né, que a gente pode dizer aqui. Ó. Você tem a psicológica, observa lá, ele está tentando lembrar o que trazia muita satisfação, muito prazer para ele, né? Então ele está com essa dependência. E aqui, a física, né? O que acontece? Deixa eu ver se foi isso. Ó, então deixa eu só definir aqui, ó. Necessidade da droga para atingir a sensação desejada é a dependência psicológica. E a física, em contrapartida, né? O organismo vai adaptando. Aí eu vou ter que... Então ele vai adaptando aquela determinada quantidade. Eu trouxe aqui a história do sapo, é uma história muito conhecida, somente quem é da área de exatas. Bem antigamente, né? Vários séculos, eles fizeram um teste assim, ó. Eles pegaram um sapo e colocaram ele dentro de um balde de metal, colocaram água e colocaram para ferver. E aí a temperatura colocou um fogo bem baixo, ameno, e a temperatura foi subindo aos pouquinhos e ele foi ficando quieto, até ferver e ele morreu. Ou seja, ele não teve aquele tempo, falou assim, não tem que sair daqui que está quente. Não, o organismo dele foi adaptando. Por que eu trouxe isso? É mais ou menos o que acontece no nosso organismo. Você põe lá uma determinada quantidade de miligramas no seu organismo, sei lá, de maconha, THC, botou lá, o seu organismo vai, tenta processar aqui, tenta adaptar, vai ali, beleza. Quando você quer novas sensações, o que você faz? Você vai aumentando, e o seu organismo vai fazendo a mesma coisa. Tudo tem um limite na vida, né? O organismo também, chega um tempo que não dá conta, né? Então a dependência química, olha só, gente, eu botei de vermelho, é uma doença. Ah, fulano é alcoólatra, aquele é um vagabundo. Não, gente, ele é doente. É doente, é uma doença. É uma doença que precisa de tratamento. A gente não pode, né? A gente até no domingo nós recebemos um, né, Cristina? A gente veio, deu passo nele, alcoólatra, né? Tá bom, a gente percebeu. Enfim, é uma pessoa que está doente. Isso quem diz não é a doutrina, é a Organização Mundial de Saúde. Então, lembrando bem disso, né? O dependente químico, né? Seja do álcool, do cigarro, ele é um doente. Já faz algum tempo que isso é considerado como doença. Já faz. Porque os órgãos do governo, eles dão até direcionamento para essas pessoas, elas são levadas à medicina do órgão, e de lá ele tem encaminhamento para cá, o cérebro do cara. Exatamente. Ó, sabemos que é rápido, né? É rápido. Toda vez que você faz uso de uma substância que ela não pertence, que você tem um propósito que é te trazer prazer, te trazer alegria, etc., tem a questão, né, de você ter um nível e aumentando esse nível, o que vai acontecer? A instalação dela vai ficar... Por exemplo, vamos pegar o cigarro, que é simples de entender. A nicotina vai acumulando. Não sei se vocês já viram como é que é o pulmão de alguém que fuma. É uma coisa assim, preta. Olha, o pulmão é cheio de umas bolinhas chamadas alvéolos. Então, parece que não sei se são 72 metros ali, né? E aquilo dali, ele precisa expandir. O que acontece? As substâncias vão encroando ali, ó. E aí você não tem uma caixa de gordura. Não tem, né? O cara vai não. E outra coisa também que eu botei de outra cor, é incurável. E eu até trouxe o exemplo dos alcoólicos anônimos. Por isso que eles falam assim, ó. Ah, você já melhorou, sarou, está curado? Eles falam assim, ó. Por hoje eu não tomei. O lema deles é por hoje. Por hoje eu não fiz isso, por hoje. Por quê? Porque a cada dia você vai vencendo a si próprio. Porque qualquer uso aí,
para quem já é usuário, qualquer uso, mesmo que a substância seja bem pouquinha, você dispara o gatilho. Seja um gatilho do corpo físico ou psicológico. Então, e vai levar, né, gente, à morte. E eu pergunto para vocês, é suicídio? É suicídio. É suicídio. Né? Talvez um pouco indireto, né? Às vezes até mesmo indireto, mas é suicídio. O suicídio ele pode ser até com a glutonaria. É quando você come em excesso. Você tem o seu organismo que foi programado, né, pela genética espiritual para você viver 70 anos. Você começa a comer demais e tal. Vive 68. É suicídio? Você tirou o tempo seu. Então tudo. Não tem aquele negócio que fala que tudo em excesso faz mal? Até a água em excesso faz mal. Você tomar muito, você morre afogado, né? Então vamos lá. Então concluindo aí nessa parte, portanto, não basta diminuir. Né? A carteira de cigarro tem 20, né? Hoje eu fumo 20, amanhã 19, depois 18, até chegar no 1. Aí eu paro. Não, gente. Não. A recomendação, né, que o Conselho Federal, né, e muitos médicos dizem, o Conselho de Enfermagem, é parar de uma vez, suspender o uso. Para qualquer vício, estou viciado em Coca-Cola, para de uma vez, é para tudo. Vai sentir, que a gente vai falar daqui a pouquinho, acima da abstinência? Vai, mas é assim mesmo. Você tem medicamentos, você tem psicólogo, você tem médico, você tem centro espírita, você tem força de vontade, você tem uma série de coisas que vai te ajudar. Né? Não é por isso que você vai, então, deixar de cumprir o que você deve fazer aqui. Né? Então, o que essa privação das drogas, o que ela causa? Esse nome aí, né? O que isso significa isso aí? Caracteriza por sensações de mal-estar em diferentes graus de sofrimento mental e físico, particulares para cada tipo de droga. Cada um você tem uma reação. Então, qualquer droga, até mesmo medicamento, viu, gente? Medicamento também, né? Tem pessoas que usam medicamento em excesso para isso, para dormir, para acordar. Para acordar não sei como é que faz, né? Para dormir. Então usa. Ou seja, o seu organismo vai reagir e vai ficar te pedindo. Você vai te pedir tudo isso. O uso de drogas leva à compulsão. Esse aqui é o, né? A gente até estava ouvindo no carro uma palestra, é o que eles sempre falam, seja os médicos, psicólogos, é a tal da compulsão. É aquela vontade grande, enorme de você buscar aquela substância, seja física, né, seu organismo está pedindo, ou ela seja psicológica. Você fala, eu quero entrar naquele estado de prazeres, né, e tal, eu preciso do álcool para criar coragem, né? Lá ele cita assim, que é para dizer, não preciso do álcool, eu vou fazer uma palestra, eu ficar calmo, eu preciso do álcool. Eu vou fazer uma prova, eu tomo um medicamento, um calmante para eu ficar tranquilo. Então tudo isso leva à utilização dessas substâncias, né? Outra coisa aqui também, né, a questão da tolerância, né? A gente já falou um pouquinho da tolerância, né, que o organismo tem. Cada pessoa tem uma tolerância. Então não somos iguais. Fala, eu consigo... eu até estava lendo, nem trouxe aqui, mas eu estava lendo sobre o Chorão, que é do Charlie Brown, né? Ele chegou um momento que ele chegava a usar 10 vezes a quantidade que era possível o organismo dele de drogas. Falou, ninguém conseguia entender como que ele conseguia. Agora os espíritas conseguem entender como que ele conseguia utilizar isso tudo. Por exemplo, eu lembro que no livro do Manuel Filomena, ele fala que o cara vai atravessar a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e ele é ele chama ele de caneco. Então o cara tá, e ele vai, e os espíritos com ele, segura ele, o carro passa, vai, e ele atravessa. Por quê? Porque é o caneco deles. Consegue absorver uma quantidade tão grande que o organismo, se ele não tivesse entidades do lado dele, espíritos obsessores ali sugando, ele morreria na hora. Peguei o exemplo aqui do livro Sexo e Destino. O Nogueira, né, que é um dos personagens principais do Sexo e Destino, que é da série André Luiz, ele está num apartamento no Rio de Janeiro, era muito rico, era um advogado famoso, né,
isso na década de 60, 70, apartamento muito grande, visão da praia, tá lendo um jornal lá assim, e ele tinha na casa dele um bar, né? Não era por costume, um negocinho assim, parecido com aquele dali, só que punham os uísques, as coisas lá, né? Aliás, não recomendo ninguém ter isso em casa, tá? E ele tinha. Com isso, sabe o que ele atraiu? Obsessores ligados ao vício do álcool. A atração ela é magnética, é rápida. E aí eles vieram. Instalaram lá. E ele está lá sentado, lendo um jornal, no domingo. O espírito chega para ele e fala assim, ó, bebê, bebê. Imagina aquela voz bem forte, né? Falando no ouvido dele. E ele fica ali, constenta. E eles usam uma técnica interessante nesse tempo, que ele vai lá e dá uma coçadinha por dentro. Assim, e ele sente aquela vontade. E vai lá e anda bebe. Aí chega o outro, não, também quer beber de novo, e vai falando, e ele vai, faz a mesma coisa. E ele bebe. A quantidade que ele ingere era para ele entrar no estado de coma. Ali. O que os espíritos fazem? Absorve a volatilização dessa substância, tudo. E aí, é como se eles estivessem ali dividindo espíritos que estão bem próximos da materialidade, né? E tem essa capacidade, né? O obsessor, assim, né? Como se tivesse, vamos supor que aqui é o nível entre o encarnado e o desencarnado, está aqui bem pertinho. Então tem essa capacidade de absorção. Nós estamos finalizando, tá? Vamos continuar nas causas aí. Nós tínhamos falado um pouquinho dessa questão da psicologia, né? Da interferência que tem, ó. Questão da personalidade, né? Ah, fulano tem personalidade fraca. Fulano é assim, fulano é isso. E ele, às vezes, para dar uma resposta para a sociedade ou para ele mesmo, para onde que ele vai? Pro vício, né? Falando rapidamente, a imaturidade também. Não, eu posso, eu quero. Adolescente, então, já pensou? Eu posso, eu quero, eu vou fazer isso e tal. Tem adolescentes hoje, não sei se vocês sabem, de 20 e tantos anos, né? De 25 anos. Tem de 50. E até de 50, né, cara? Conflitos, né? Eu vou fazer isso para provar para meu pai que eu posso, minha mãe que eu posso, para fulano que eu posso. Né? Tem esse conflito. Ou então que ele sofreu alguma coisa no passado, ele quer esquecer aquilo, né? Foi vítima, né? E a fuga, né? Muitas vezes assim, tô devendo tanto. Eu lembro que tinha um vizinho meu quando eu morava lá na porta. Ele era famoso, que em Brasília ele era um repórter famoso. E ele estava cheio de dívidas, cheio de coisa. Um dia ele pegou uma bacia desse tamanho de camarão, peguei o rocheiro, um vinho, sentou lá. A fuga, né, gente? A fuga da realidade, né? Depois tudo isso vai voltando, né? A parte da sociologia, né? A influência do meio. Olha só, quero pertencer à tribo. Ah, meu amigo, você tem muito careta. Eu mesmo já sofri isso aqui. Uma vez, há um tempo, acho que uns 20, 15 anos, minha chefe resolveu fazer um encontro com a gente lá no Alpinos, ali no Parque da Cidade. Aquela mesa grandona, estava numa reunião. Serviço. Todo mundo tomando cerveja e tal, e eu pedi na época eu tomava, né, Coca-Cola, pedi uma única. Aí as pessoas criticam, falam, por que você toma isso, né? Porque sei que o álcool faz mal. Isso aqui não faz não sei o que e tal. E por que? Vai falando. Não, eu não gosto aí, eu gosto disso aqui. Mas assim, o meio, ele vai te influenciar. Daí a necessidade de nós pais, né? Imagine, principalmente na época da adolescência, né? Que eles estão ali querendo mostrar, né? Tem como é que chama? Um vulcão por dentro de mudança hormonal, né? Aquela coisa toda. Eles querem falar que eu sou isso, eu sou aquilo, e aí acaba caindo. Né? Então, meio, como a sociologia diz, ele influencia bastante. Né? Aqui eu achei interessante quando ele fala da parte congênita. A mãe ela pode passar, né, pro filho durante a gestação. Ó, você imagina aqui, ó, essa imagem é bem significativa. Você imagina, tá lá, né, a placenta ligada dentro do líquido amniótico, lá. Pensa, a pessoa toma um álcool, para onde que vai isso? O sistema nervoso, a parte sanguínea todinha. Vai absorver. E quando nascer, tem essa predisposição. Não tem jeito.
Mas o pai é alcoólatra também, geneticamente ele vai passar, não é só Vai a mamãe. passar. O pai alcoólatra pode passar também geneticamente. Então, assim, não podemos também temos que lembrar dessa parte, né? A gente já viu criança. É a hereditária, né, que você estava falando. Que ao nascer, ela já nascia dependente da droga. Então. Era preciso fazer um desmame no berçário. Olha que coisa terrível. E falando nisso, Carmen, sabe o que eu lembro? Lembro uma vez eu fui numa festa infantil, morava no Guará. Uma festa de criança. E eu vi um pai, ele pegava a chupetinha do bebê, botava na cerveja e botava na boca do bebê. Você imagina se esse espírito, vou pegar agora a parte espiritual, se esse espírito no passado fosse um alcoólatra, aquilo ali era o gatilho. Então qual que é o segredo? Nunca experimentar. Esse é o segredo, é nunca. Porque igual o crack, experimentou uma vez, você tem 80% de morrer, né? Que 10 anos você morre. Então não fazer. Então essa parte hereditária, né, foi um dos comentários da cara, era geneticamente essa predisposição, né? Às vezes ele o pai ou a mãe que era alcoólatra, né? E pra gente finalizar, eu vou finalizar aqui, eu resumo aqui. Não, você pode ter. Tem uma série na Netflix que se chama Império da Dor. Não sei se alguém já assistiu aqui. Fala da indústria de medicamentos, né? E as dosagens e o vício, né? E como a indústria manipula junto com os próprios médicos, né? Uhum. E aí é um caso baseado numa história real, a série. Então, nos Estados Unidos, a criação de um medicamento e como esse medicamento afetou de forma significativa o vício na população. E esse medicamento era semelhante à heroína, a dosagem, né? Muito interessante para a gente pensar um pouquinho também Império da Dor. Para a gente pensar sobre os medicamentos, né? E de que forma também, muitas vezes, nós somos manipulados a esse consumo também, em excesso, né? E uma coisa importante que você falando de medicamento, lembrar, né, que grandes substâncias que tem nos medicamentos hoje provêm da natureza. Então aquelas que provêm da natureza, que não são sintéticas, por exemplo, igual o trabalho que a Denise faz aqui, né? Então, utilizar mais desses fitoterápicos, né? Utilizar mais dessas coisas que são importantes, né? Pomada do roteiro, etc, né? Aqui para finalizar então, eu peguei do livro Após a Tempestade, de Joana Diane, que ela traz uma solução, né? Tinham algumas coisas, mas não dá tempo. Então, a solução: educação integral da humanidade com base no Evangelho. O Evangelho, gente, é fundamental, né? Chamando a atenção para a finalidade da vida, o sentido do progresso moral e espiritual. Como diz o André Luiz, nós estamos aqui encarnados para excursão. Nós temos uma missão, né? Então, está também lá no capítulo 17 do Evangelho, né, onde eu falei de pregar, para a gente falar do dogma da reencarnação do Evangelho. É missão, está escrito lá, missão dos Espíritos, é nosso. Então nós temos que fazer isso, né? O trabalho, né, Carla, que é feito aqui, né, no bate-papo com Jesus, na terapia comunitária, né, e na outra terapia do alto amor, é o quê? Evangelho. Então, a gente agradece a todos, né? Todos tenham uma boa noite. Que assim seja. Muito obrigado. Posso fazer uma brincadeira?